Você acha que sabe de geopolítica? Você acha que está fazendo uma leitura correta de tudo que vem acontecendo? Assista o vídeo, vê ele até o final, vê o que que você acha, se você concorda, se você não concorda, comenta aí, vamos ver sei lá, se todo mundo for com a mesma sensação que eu. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, antes de falar sobre a Revolução Colorida, relembrar algumas coisinhas que falamos nos últimos dias. Isso aqui está no vídeo de ontem, eu não vou entrar nessa matéria. Mas eu destaquei que o Mário Nawfal, que até interage com Elon Musk, estava naquele dia que... naquela entrevista que Bolsonaro deu. Acho que Bolsonaro acabou não conversando com Elon Musk diretamente. Mas o Mário é o que estava lá organizando Spaces, etc. Tudo mais, foi esse rapazinho aqui. E ele compartilhou uma nota, que a nota chamou minha atenção, porque eu conhecia o autor dela, que é o Coríbico. E o Coríbico é um cara que desde... Acho que desde março do ano passado. Desde março do ano passado. Eu acho que foi de março. Ele começou a fazer algumas denúncias de que estaria a ocorrer no Brasil uma revolução colorida a favor do Lula. O que, em tese, não faz muito sentido no primeiro momento, porque a revolução colorida você faz para você meio que tentar fazer uma mudança de regime. O Lula é presidente, você vai... Como assim uma mudança de mudar o regime pró-Lula? Então, teve isso aqui nos últimos dias. Coríbico é um cara que estaria alinhado a essas ideias de um mundo multipolar, muito mais alinhados ao BRICS do que o mundo ocidental. Então, a crítica que não está vindo do consórcio, né? Não está vindo, não é o Biden, não é o Macron falando, o Lula está muito próximo da Venezuela. Não, não é sobre isso. Nos últimos dias, a gente comentou sobre isso aqui também. Rui Costa Pimenta, que lá atrás, na fundação do PT, uma das alas do PT era o PCO. E um dos pontos que o Coríbico está apontando na sua nota é que o PT, ele passou por uma divisão. O PT hoje tem 2 blocos, e hoje o bloco mais poderoso dentro do PT é o bloco globalista. O liberal progressista globalista é o bloco mais forte. E o bloco esquerda mais raiz, ele está mais fraco, ele está enfraquecido. E o Coríbico até pergunta se isso foi uma mudança, sei lá, se o Lula mudou quando estava preso, ou se o Lula só tirou a máscara, esse sempre foi o Lula. E o Lula vem recebendo críticas, essas críticas vão aumentando dentro da esquerda. Não são críticas novas. Alguns alertas foram feitos ao longo do tempo. O Rui Costa nos últimos dias falou, né? Ele coloca ali a matéria do Estadão, o editorial, na verdade, criticando o que está acontecendo, né? O judiciário brasileiro, e falava como é a vida, quase 90% de acordo com o editorial do Estadão. Mas entenda-se, é a voz da burguesia preocupada com a estabilidade do regime. Só a esquerda pequeno-burguesa que não vê nada. Só a esquerda. Porque você vê que as coisas estão meio que mudando no Brasil. É difícil até você explicar. É fácil constatar. Quem acompanha a política consegue constatar de forma fácil que as coisas estão mudando, para pior. Quem não acompanha a política, se você fala que as coisas estão mudando, o cara vai falar que tu é maluco. Como assim, uma mudança de regime? E você realmente vê, né? Esse negócio de mudança de regime tem tudo a ver com a Revolução Colorida. E ele falando, pô, a esquerda pequeno-burguesa. Seria essa esquerda globalista. Tá alinhada ao que está acontecendo. Depois, no dia seguinte, a gente também comentou em vídeo, o Rui Costa compartilha um post do perfil oficial do PT no Senado, que o perfil do PT está compartilhando o Karl Popper. O Rui até diz, o PT adota um novo guru. Ele fala que é reacionário. Reacionário não tem nada, né? O Karl Popper, ídolo de Jorge Soros, o maior golpista fora dos governos imperialistas. O Karl Popper, ele realmente é o guru do Jorge Soros. A tese do Karl Popper é a tese das sociedades abertas versus as sociedades fechadas. Como é o nome da ONG do Jorge Soros? Open Society. Qual a tradução para o português? Sociedade aberta. É exatamente. Assim, ele não está usando figura de linguagem. O Karl Popper, ele realmente é o guru do Jorge Soros. Eu venho falando que, o governo Lula, para você entender em toda a sua magnitude,
Você não pode ter aquela visão fechada e tentar empurrar o Lula na caixinha, como se o Lula fosse o grande líder do Foro de São Paulo, aliado de primeira hora de Cuba, Venezuela, etc. Tudo mais. Gente, o Lula até hoje não reconheceu a eleição do Maduro. Isso não é normal, isso não é pelo menos esperado. Todo mundo achava que o Lula ia bater pau pro Maduro, mas na bola dividida, o Lula tá seguindo a posição Estados Unidos, Europa. E aí eu quero voltar um pouco no tempo para 10 de dezembro de 2022. À esquerda temos o Pepe Escobar. Dizem até que o canal dele, quem gerencia é RT, Portal Oficial dos Russos. E à direita temos o Elias Jabbour, que trabalha junto a Dilma no Banco dos BRICS. Quem ajudou a contar para o mundo as injustiças que o Lula estava sofrendo no Brasil, quando o sol estava quadrado para ele, foi o Pepe Escobar. Não é qualquer um. E o Elias Jabbour tá no governo. Então, assim, são pessoas acima de qualquer suspeita, que não iam ficar atacando o Lula de graça, né? O cara tá com cargo no governo. Isso daqui foi antes do governo começar. Um pouco depois da COP26. Que foi aquela COP que o Lula foi no avião lá do Célio Pérez Júnior, lembra? Pegou uma carona. Vamos aqui ouvir o que foi dito nesse vídeo. Em relação aqui no Brasil, e eu vejo isso, eu vejo uma disputa de rumos dentro da política externa, ou seja, a Open Society, por exemplo, ela é uma das organizações, ela está em todos os grupos de transição do governo Lula, todos os representantes. E o seu presidente da América Latina está no grupo, é um dos 4 que estão elaborando sobre política externa. Ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Como ele chama? Eu prefiro não falar nomes, não citar nomes aqui, porque não... Bom, eu pergunto como um estrangeiro, porque eu não conheço nenhum desses... Não, é fácil encontrar na internet, tá? Não vou citar nomes, mas eu acho que isso me preocupa, e isso coloca um grau de disputa. E mais, os americanos alugaram um hotel inteiro em Brasília para a posse do Lula. Isso não é qualquer sinal, ou seja... Então, não sei se respondi a sua pergunta, ou seja... Respondeu, e tem paralelos, e tem vários outros paralelos. Vários outros paralelos. Ao longo dos meses de 2023, o Pepe Escobar veio falar que o B do BRICS é um cavalo de Troia, dentro do BRICS, quinta coluna, né? Traidor. E teceu várias críticas ao Lula, inclusive colocaram meio que ele na geladeira do Brasil 247, meio que não falou mais de Lula quando ele vai lá, só fala de exterior. Tomou uma chamada. O cara que tá cuidando da política externa do governo Lula, que o Elias Jabbour não quis falar, é o Pedro Abramovay. Pedrinho. Atualmente, vice-presidente da Open Society no planeta Terra. Ele falando, rapaz, tinha pelo menos um membro da turma dos Soros em cada grupo de transição. Isso aqui foi após a COP26, essa live. Por que eu tô falando isso? Porque tem outro vídeo. Outro recorte que eu acabei fazendo. Olha essa outra denúncia do Elias Jabbour. Lula na COP27, eu particularmente não gostei daquele discurso, né? Eu particularmente, né? Por quê? Fica um discurso muito vago sobre a Amazônia, a questão ambiental, ou seja, não existe uma afirmação muito clara da nossa soberania, sobre a Amazônia. E depois nós descobrimos aqui no Brasil que quem elaborou aquele discurso, de 4 pessoas, 4 são ligados ao Open Society. Ou seja, vai haver uma disputa dentro do governo Lula, na minha opinião, em torno das relações exteriores. E é uma... Na verdade foi a COP27, eu acho. Eu falei 26, mas foi a 27. Em novembro do ano passado, sem saber disso daí, a Gringa Brasília fez um post que tá lá, né, as coisas. E quando, enfim, tem lá toda a explicação. E o que a gente descobre no final do dia é o nome dessas 4 pessoas que fizeram o discurso do Lula e que são ligadas à Open Society. Inclusive o Pedro Abramovay, esse aqui, ó, pequenininho na foto aqui embaixo. Então você vê que realmente tem essa tensão dentro. O governo Lula atual, assim, não adianta você querer olhar apenas, você querer forçar o Lula, o comunista, não sei o quê. Você não vai conseguir tentar compreender na sua, né, toda a sua complexidade, completude. Não vai. Você pode querer insistir, beleza. Coloca aí o rótulo que você quiser.
eu acho que é uma visão muito incompleta dos fatos. E é porque eu falei sobre isso tudo, né? Vendo essas questões aí, Revolução Colorida, eu tô falando de Revolução Colorida, explicar para quem não sabe o que é, e a gente vai começar agora a voltar e começar a apontar o que a gente falou no primeiro tema, Starlink, os advogados da Elon Musk, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, alguns bloqueios, o timing das coisas.